Hoje é dia dos professores, eu queria deixar aqui minha homenagem a todos esses que se dedicam a educar e tentar ajudar a formar alunos, pessoas, cidadãos, a despeito de todos os obstáculos e todas as dificuldades dessa profissão, especialmente em um país como o Brasil, que dá pouco valor ao mestre, pouco incentivo, e a gente sabe como é que funciona a vida de um professor aí nesse país, né, onde político tem todas as regalias do mundo e professor, às vezes, come o pão que o diabo amassou. Então, feita essa homenagem a todos esses professores merecedores desse elogio, né, e eles sabem quem são, né, eu faço agora aqui um parênteses para retirar muitos que são professores dessa homenagem, porque são professores apenas no caráter oficial, mas na verdade não são formadores de indivíduos, de cidadãos, de pessoas, mas pelo contrário, são deformadores, porque levam a política para dentro da sala de aula, fazem proselitismo, fazem doutrinação ideológica, em vez de tentar passar ali valores e principalmente matérias, ensinar a fazer conta, ensinar a ler e escrever e ensinar, acima de tudo, a ter uma mentalidade crítica, aberta, de conhecimento objetivo dentro da sala de aula. Isso está até um pouco fora de moda. A gente tem visto alguns professores, eu boto aspas aí, fazendo campanha ao lado de criminosos como os Black Blocs. Nós temos visto professores falando contra a meritocracia no setor, ou seja, eles são defensores de uma certa visão corporativista que impede o destaque e até mesmo a remuneração diferenciada para aqueles professores que se destacam em suas carreiras. Esses, sem dúvida nenhuma, não merecem homenagem alguma, muito pelo contrário, mancham a imagem dessa importantíssima profissão, desse ofício tão fundamental aí no progresso de qualquer país, de qualquer civilização. Eu deixo aqui a recomendação, inclusive, de um livro, Radicais nas Universidades, de Roger Kimball, onde ele mostra que até mesmo os Estados Unidos não conseguiram fugir dessa aparelhagem, dessa tomada das universidades por esses doutrinadores que estragaram com a visão política e ideológica toda a nobreza que tinha a academia. No Brasil, e aí até tem um caso de um brasileiro que exportou esse estrago para boa parte do mundo, nós temos aqui enaltecido figuras como Paulo Freire, que só mesmo numa época de atraso intelectual pode ser tão defendido assim. Paulo Freire levou a visão da pedagogia do ressentido para as salas de aulas, essa visão marxista de oprimidos e opressores, que acha que há uma luta de classes ali, né, que precisa ser então permeada por essa visão toda ideológica que fez tanto mal à sala de aula, ao ensino, às universidades e tudo mais. Então nós temos que passar a selecionar um pouco melhor quem são os heróis de nossas vidas, né? E parar de ficar sempre defendendo aquilo que há de mais atrasado, de mais ultrapassado, porque a gente tem uma mania incrível no Brasil de insistir nos erros, né? Até hoje no Brasil o marxismo consegue ser enaltecido e está tão frequente aí, tão presente em todas as universidades, principalmente as federais, né? Com o uso de recursos públicos para fazer campanha e proselitismo ideológico o tempo todo. Isso não é educação nem aqui nem na China, né? Isso tem outro nome, isso é doutrinação, e isso a gente precisa deixar para trás. Muitas pessoas falam que o Brasil precisa de educação, educação e educação, mas é preciso qualificar qual educação. Isso que nós temos hoje aí, via de regra, não pode ser chamado de educação. Com esse quadro, eu até dou razão à tirada um tanto sarcástica de Oscar Wilde, que dizia que nunca deixou que o ensino influenciasse em sua educação. Ou seja, muitas pessoas tentam se blindar em suas formações do ataque todo da academia,
né, porque muitas vezes ali estão sendo ensinadas muitas coisas, menos aquilo que é relevante. Ainda mais na área de humanas, a gente sabe muito bem disso. Então vamos deixar para trás essa visão de vitimização, essa visão de luta de classes, de coletivismo, de nós contra eles, de que tudo tem uma postura política e ideológica, porque há sim a possibilidade de conhecimento objetivo e de um certo diálogo entre aquilo que é atemporal e aquilo que é tão importante e fundamental para a civilização como a entendemos. Então, essa visão que cria esses estudos de grupo, né, coletivistas, do estudo afrodescendente, estudo de gênero, estudo de classe, estudo de preferência sexual, e tudo isso vai sendo criado para colocar no fundo como bode expiatório o homem branco do Ocidente, né, visto como malvado e responsável por todos os males do mundo. Isso precisa ser, de uma vez por todas, ultrapassado, porque enquanto isso continuar sendo a regra do nosso ensino, nós vamos ter muito pouco a louvar de fato da profissão de educador, da profissão de mestre, que eu volto ao começo para frisar e concluir, é fundamental e merece sim ser enaltecida, desde que não esse viés marxista, doutrinário, podre, que nós vemos, infelizmente, em tantas escolas e universidades do Brasil.